Aqui no Prime Time, a gente sempre terá a presença do CEO do Instituto Atlas Intel, Andrei Roman, para nos ajudar a interpretar esses dados. Andrei, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no CNN Prime Time. E é bom tê-lo aqui, porque já que foi ele que fez a pesquisa, o instituto dele, ele pode falar melhor do que ninguém sobre um ponto que chama muita atenção nessa pesquisa: a grande diferença de Boulos e Nunes para Tabata e Kim. Mesmo que a gente tenha visto um crescimento, especialmente de Tabata Amaral, mas a diferença entre esses dois blocos é muito grande. Tem chance de haver uma mudança ou uma aproximação desse terceiro e quarto colocado entre esses dois primeiros aqui, Andrei? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Márcio, nesse momento, esse cenário de primeiro turno nas eleições para São Paulo se configura como uma espécie de primárias internas de dois campos políticos. Do lado da esquerda, aqueles eleitores que votaram no Lula no segundo turno das eleições de 2022 se dividem apenas entre dois candidatos, efetivamente, entre o Guilherme Boulos e a Tabata Amaral. A Tabata recebe mais ou menos 24% da votação do Lula no segundo turno da eleição de 2022. Ela acaba recebendo muito poucos votos do Bolsonaro, menos de 1%, e ela agrega alguns eleitores jovens que não votaram na eleição presidencial. No campo da direita, a gente tem uma dominância neste momento muito grande do Ricardo Nunes. Não foi sempre assim. Na última rodada da pesquisa, em dezembro, a gente via uma canibalização entre o Ricardo Nunes e o Ricardo Salles. Com a saída do Salles dessa corrida, basicamente todo o voto bolsonarista hoje está indo para Ricardo Nunes, com a exceção de uma parcela também significativa de uns 15% que vai para o Kim Kataguiri. Isso quer dizer que, de alguma forma, o Guilherme Boulos é hoje um ator hegemônico no campo da esquerda e, da mesma maneira, com a saída do Ricardo Salles, o Nunes agrega a grande parcela do voto bolsonarista. O desafio do Kim e da Tabata é com uma postura mais moderada, né? Sim. No caso da Tabata, uma postura mais para a centro-esquerda. No caso do Kim, uma postura de direita, mas não uma direita radical, de eles conseguirem penetrar esse voto duro do Lula e do Bolsonaro. Então, é efetivamente um grande desafio, um grande problema para os dois. E, como eu falei, não existe aquele voto cruzado em São Paulo hoje em dia. Então, o eleitor de centro, que era tão forte antigamente nas eleições em São Paulo, cada vez mais parece que é uma parcela que sofreu uma erosão muito grande. Então, quer dizer, nesta eleição, particularmente aqui na cidade de São Paulo, é muito difícil, para não dizer impossível, a gente ver a discussão de temas como educação, saúde, limpeza urbana, até mesmo segurança no que toca à responsabilidade de prefeitos. Neste momento, vai ser polarização, esquerda contra direita. O que vimos na eleição presidencial na última que tivemos. Sem dúvida, quando tem uma polarização política tão forte, o olhar do eleitor para soluções pragmáticas para problemas de políticas públicas, na segurança, a gente teve uma crise na eletricidade, né? Uma abordagem concreta e pragmática desses problemas acaba sendo prejudicada. Né? Será, talvez, esse o papel dos candidatos que aparecem em terceiro e quarto lugar, da Tabata e do Kim, inclusive fazerem essa crítica, apontarem para as fragilidades tanto do atual prefeito, que inclusive não tem uma aprovação tão alta, é uma aprovação razoável de em torno de 36%, se não me engano, uma aprovação que deixa ele esperar que é plausível se reeleger, mas não de uma maneira tão confortável. Inclusive, por conta de uma desaprovação que não é tão boa, é justo haver uma crítica e entender quais são os principais problemas hoje de São Paulo e como eles deveriam ser abordados pela próxima gestão. A gente tem